Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Nossos alunos, nossos colegas, parceiros de trabalho. Estou vendo aqui muitos rostos que eu sei que são pessoas que estão atuando já, fazendo bastante esforço para avançarmos nesse tema aí tão importante que é o problema do resíduo eletroeletrônico no Brasil e no mundo. Tá? Eu vou fazer uma apresentação dividida em duas partes. A primeira parte, ela consiste numa apresentação do problema do resíduo eletroeletrônico, uma visão geral de que são desafios para fazer uma boa gestão desse resíduo. E depois vou brevemente apresentar o nosso projeto, o projeto Lauida, né, que é o motivo pelo qual nós estamos principalmente organizando esse evento aqui, com a presença dos nossos convidados que vieram de outros 4 países. Tá? Então, primeiramente falando do desafio, diversos desafios que existem para fazer uma boa gestão de resíduos eletroeletrônicos. Primeiro, quem são esses resíduos eletroeletrônicos? Na verdade, eles são uma diversidade, dezenas, centenas de variedades de tipos de aparelhos eletroeletrônicos que, no final da sua vida útil, se tornam resíduos. Então, existe uma gama de aparelhos, cada um com as suas peculiaridades, né? E suas dificuldades também, desde telas, monitores, existem monitores de tela plana, de tubo CRT que já saiu, ficou obsoleto, né? O celular antigo virou obsoleto, mas até hoje nós vemos isso se tornando resíduo, né? Bem como smartphones, notebooks, computadores, aparelhos eletrodomésticos, pequenos, grandes, aparelhos de refrigeração como geladeira, ar-condicionado, freezer, máquinas de lavar, enfim, jogos, ferramentas, luminárias, aparelhos médicos, dispensas como as próprias máquinas de caixa eletrônico, enfim, existe muito mais exemplos, né? Isso aqui é simplesmente uma ilustração da complexidade. Então, o primeiro desafio já está na cara aqui, é a complexidade dessa gestão, que é uma complexidade derivada da grande variedade desses tipos de aparelho. Aqui no Brasil a gente adota uma classificação que são as 4 linhas, né? Então tem a linha verde, que são os aparelhos mais tecnológicos de TI, e também impressoras, aqui inclui computador, celular. Tem uma vida útil mais curta, né? Cada um deles tem suas características, então eles são menores, mas também duram menos e tal, sem obsolescência, né? A atualização da tecnologia é muito rápida. E tem a linha marrom, que aí envolve televisores e produtos de áudio, DVD, aparelho de vídeo, né? Tem uma vida útil média, tem também um porte médio e tal. A composição também vai variando, né? Então uns têm mais plástico, outros têm menos plástico, uns têm mais metais perigosos, outros não, né? E a linha branca, que consiste principalmente nos eletrodomésticos, né? Aparelhos de grande porte, residenciais como geladeiras, fogões, enfim, ar-condicionado. E a linha azul são os eletrodomésticos e ferramentas, né? Aparelhos menores, residenciais também, como é o caso de batedeiros, liquidificadores e tal. Esses últimos aqui tendem a ter uma vida útil um pouco maior, né? E tendem também a ter um valor adicionado um pouco menor na reciclagem. Mas isso aqui é apenas para ilustrar, né, toda a variedade que existe. Cada um tem suas características, né, em termos de peso, de composição química, de reciclabilidade, e isso tudo traz um grande desafio, então, para a questão desses resíduos, né? Por esse motivo, uma das coisas muito importantes é conhecer a composição gravimétrica do resíduo eletrônico que é gerado num determinado território. Então, no Brasil, quanto que é gerado? Qual é o perfil do que está sendo gerado hoje? Isso é importante porque assim você vai poder traçar uma estratégia de fazer uma gestão eficiente, eficaz do resíduo, né? Você vai poder instalar uma capacidade operacional, tecnológica, compatível com o perfil de geração dos resíduos. Essa variedade também ela se propaga dentro do aparelho na diversidade de componentes que existem nesses aparelhos, né?
Então, eu peguei aqui o exemplo de um monitor de tubo CRT, né? Ele é desmontado em placas de circuito impresso, fios, cabos. Aqui tem o yoke, que é um funil de plástico ABS que existe lá dentro, alumínio, capacitores, e o tubo que fica dentro dele, um tubo de vidro, né? Esse é o ponto crítico que tem que ser um alvo de bastante atenção, porque ele contém resíduos perigosos, né? Principalmente uma camada de fósforo, e o vidro que constitui o funil desse tubo é um vidro que tem uma alta concentração de chumbo, né? Então, aqui eu botei uma caveirinha aqui onde que tem que tomar cuidado, né? Então, essa composição, essa diversidade de componentes também põe um desafio, porque esses componentes, cada um também tem suas características de periculosidade, de reciclabilidade, né? Alguns têm mercado, outros não têm mercado, alguns são fáceis de tratar, outros são difíceis, né? E isso é um grande desafio. Então, por esse motivo, é muito importante para fazer uma boa gestão de resíduos eletroeletrônicos que tenha uma etapa essencial na logística reversa chamada a etapa de desmontagem, descaracterização dos aparelhos, né? Então, isso é um canal logístico muito importante, porque ao mesmo tempo em que ela vai pegar os aparelhos e separar em seus componentes, e para cada componente seguir o caminho adequado, né? E também é uma etapa que ela não requer uma alta tecnologia, né? Isso é uma coisa que pode ser amplamente implantada no território nacional, estadual, porque requer uma capacidade tecnológica média, assim, razoável, e também um nível razoável de capacitação técnica. Precisa ser, né, uma pessoa altamente especializada para fazer isso. E aí, num nível um pouco mais detalhado dessa variedade toda de composição, existe a composição química, né, que também você pode encontrar praticamente toda a tabela periódica, né, em aparelhos eletroeletrônicos, conjunto de aparelhos eletroeletrônicos. Então aqui, por exemplo, está ilustrado todos os elementos que constituem um aparelho de telefone celular, um smartphone. Então você vê aqui que está compreendendo todas as classes, aqui menos os gases nobres, né, logicamente, e todos os tipos de metais. Tem muitos metais que são pesados, contaminantes, e também diversos elementos que são valiosos, né, que aí são um alvo interessante para poder fazer recuperação, como é o caso principalmente do ouro, da prata, platina, paládio, que são aqueles mais valiosos encontrados no resíduo eletroeletrônico. Devido a essa grande variedade na composição química, também existe um lado negativo, que é a presença de contaminantes, diversos contaminantes. E esses contaminantes eles podem oferecer graves riscos para a saúde humana e também para o ecossistema, né? Principalmente poluentes orgânicos persistentes e os metais pesados. Aqui tem alguns exemplos. Então, os cabos, por exemplo, eles têm cobre. O cobre é um elemento potencialmente cancerígeno em altas concentrações. Então, dependendo da destinação final que é dada para esse cobre, se ele tiver uma destinação inadequada, né, pode oferecer esse tipo de risco. O plástico ele possui retardantes de chamas bromados. Esses retardantes são poluentes orgânicos persistentes, e um dos problemas que eles podem causar são desordens hormonais. Eles também possuem antimônio na composição, e esse antimônio pode causar câncer, dores de úlcera, vômito, enfim. E aqui tem uma grande diversidade de doenças e problemas terríveis, né, que podem acontecer com a saúde humana e que são muito indesejáveis, né? Eu não quero ter nenhum desses aqui, né? Olha só, danos ao cérebro, rins, danos ao sistema nervoso, sistema reprodutivo, alergia, bronquite, tumores no cérebro, dano ao coração, enfim. Tem toda a diversidade de doenças que pode ser causada pelos contaminantes aqui, né? Eu vou destacar também o mercúrio, a presença de mercúrio, de chumbo, de bário, de níquel, que são elementos bastante tóxicos. Esses impactos eles têm que ser avaliados não somente quando o material se torna um resíduo e quando ele é descartado, mas existem impactos relacionados aos produtos eletroeletrônicos ao longo de todo o ciclo de vida desses produtos, né? Desde a extração da matéria-prima até a produção dos aparelhos, a fase de distribuição, o uso não tem muito impacto, né? E depois o fim da vida útil, quando ele vira resíduo,
que aí ele vai para uma destinação final que pode ser adequada ou não adequada, né? E nesse meio do caminho, quando ele chega no fim da vida útil, você pode evitar essa destinação final ao fazer a recuperação, né? Ou você faz um reparo e reuso, ou você vai fazer uma reciclagem, retornando matéria-prima aqui para o processo produtivo, né? Então, na extração de matéria-prima, há diversos impactos. Por exemplo, o ouro. Para você extrair o ouro, é necessário utilizar muito mercúrio, e o mercúrio é um elemento bastante tóxico, né? Então, além disso, tem outros minérios. Lá na África existem minas, por exemplo, de cobalto, lá em que se usa mão de obra infantil, totalmente inadequado, né? E esses impactos têm que ser levados em conta também, né? Então, quando você gera um resíduo, todo o impacto que é gerado, quando você consome o produto e gera o resíduo, esse impacto é propagado ao longo de todo o ciclo de vida. Aqui está uma comparação entre a composição dos elementos químicos e um indicador de impacto ambiental, aqui no caso equipamentos de TI, né? Então, esses equipamentos eles tendem a ter principalmente ácidos de baixa liga e plásticos, né? E aí em menor escala que outros elementos. Vocês podem ver que são dezenas de outros elementos aqui, né, em pequenas quantidades. E só que quando se leva em conta o impacto no ciclo de vida, né, isso toma uma outra proporção, né? Então, por exemplo, o ouro, que aqui nem malmente aparece nesse gráfico, né, quando se considera o ciclo de vida, esse ouro ele tem um impacto grande, principalmente na fase de extração da matéria-prima, né, do beneficiamento do minério, onde são usados produtos químicos, emissões atmosféricas e tal. Por outro lado, existe também um potencial de reciclabilidade, justamente por haver a composição desses elementos, desses equipamentos, uma grande quantidade de elementos preciosos, materiais valiosos, que têm um bom mercado, e por isso eles atraem o interesse da cadeia de reciclagem. Então, eu falei aqui de alguns elementos que têm um bom valor, né, no caso do ouro, paládio, prata. Aqui também tem outros metais aqui de base, né, o cobre, o níquel e tal, que podem ser comercializados na cadeia de reciclagem devido a um alto valor, né? Vocês veem, o ouro tem uma concentração muito baixa naquele gráfico anterior ali, porém, para cada quilo de ouro, aqui isso é um dado de 2014 da Europa, lá se pagava 30 mil euros por um quilo de ouro. Então, a indústria que tem capacidade de extrair uma boa quantidade de ouro de resíduos eletroeletrônicos, ela pode ser bastante lucrativa, né? E isso é um aspecto interessante também da gestão de resíduos eletroeletrônicos, né, que você consiga ao máximo recuperar o valor que está dentro daqueles aparelhos, né, que está ali preso naqueles componentes, e você tem que fazer aquilo circular na economia, ou seja, economia circular, né? Por isso é muito importante você fazer, né, estudos de análise química para conhecer a composição dos diversos aparelhos, a concentração de alguns elementos e saber qual é a possibilidade de reciclá-los ou não. Também desenvolver tecnologia de reciclagem, a capacidade tecnológica de reciclagem. Aqui, por exemplo, no Brasil, essa parte do ouro, né, da reciclagem das placas de circuito impresso, ainda está em primeiros passos, no nível experimental de pequena escala, né? Existem, até onde eu sei da fala do Stefan, existem mais 7 indústrias no mundo que têm essa capacidade de reciclar esses metais preciosos aqui e também metais terrosos raros em larga escala. Nenhuma delas é no Brasil. Então, normalmente as placas de circuito impresso que contêm esses elementos aqui, elas acabam sendo exportadas. E a gente recicla aqui outros materiais que têm um bom valor, mas também não é o melhor valor, o maior valor possível. Um grande desafio é entender até mesmo qual é a quantidade de resíduos eletrônicos que é gerada. Você não tem informação muito clara porque a cadeia não está funcionando de uma forma bastante controlada, né? Tem muita informalidade, tem muito lixo misturado e com isso você não tem uma noção exata do quanto que é gerado. Por esse problema fica difícil você dimensionar o sistema de gestão, né? E calcular qual é o potencial de reciclabilidade, quanto se pode obter de receita, ou qual é o potencial de periculosidade também desses resíduos, né? Então é necessário fazer estimativas para poder dimensionar, né? Ter uma noção da quantidade que é gerada, né? Aqui no Brasil existem algumas estimativas que ficam variando entre 4 e 7 quilos
per capita por ano. Essa média per capita ela é superior ao per capita da China. Né? Lógico que quando se multiplica pela população total, a China ganha muito da gente, mas a gente tem um padrão de consumo e um padrão de descarte, né? Que teoricamente se compara ali com o nível da Rússia, se eu não me engano. Então é necessário você ter um monitoramento da cadeia, do caminho que esses resíduos estão levando, né? E no máximo possível evitar caminhos inadequados, fazer eles entrarem no caminho correto, para que você dê uma destinação adequada, aumente, maximize o potencial de adição de valor no processo e também tenha um melhor controle, né, do que está acontecendo com o resíduo. Aqui a gente fez um estudo, o Murilo está lá fora, eu acho, mas a gente fez um estudo aqui em São José dos Campos, né, e nós conseguimos traçar um perfil de descarte de resíduos eletroeletrônicos da população daqui. Então a gente verificou que o smartphone tem uma tendência, uma probabilidade maior de durar 2 anos. E em muitos casos dura até 1 ano. Então a pessoa todo ano está trocando de celular. Né? No caso do notebook, isso aqui, a tendência maior é que dure 3 anos, né? É uma curva um pouco menos estreita, né? Uma curva mais espalhada de probabilidade. Esse aqui de baixo é a geladeira. Então a maior probabilidade aqui são 8 anos e tal. Depois de 10 anos aqui, mas aqui nessa faixa de entre 5, 6 anos, 5 a 10 anos, né? É o tempo de vida útil. É importante conhecer então esse perfil, que você consiga planejar e se antecipar, né? Se você estiver também controlando a venda dos aparelhos, né? Então você consegue projetar quando que vai virar resíduo e assim você ter uma capacidade instalada que esteja pronta para atender isso aí, né? Em termos de comparação aqui, o per capita da América Latina é 6,6 quilos por ano, do mundo é 5,6. Né? Então a nossa média na América Latina já é maior que a média per capita mundial. Né? E o Brasil é o maior gerador aqui de resíduo eletrônico da América Latina, seguido pelo México. Um grande problemaço relativo à gestão de resíduos eletroeletrônicos no Brasil é a ineficiência da gestão dos resíduos sólidos, urbanos, comuns mesmo, né? Atualmente, 60% dos municípios ainda possuem uma destinação final inadequada, é lixão ou aterro controlado. Então, em termos de quantidade, é o inverso, né? 60% vai para aterro sanitário e 40% para inadequado. Mas em termos de número de municípios, é isso aqui. Então você imagina, 60% dos municípios brasileiros não tem nem aterro sanitário. Que dirá que eles tenham coleta seletiva, separação de lixo eletrônico, reciclagem, etc. Né? Então, o que acontece é que o lixo tende a ir parar numa disposição irregular. E lá vai ser gerado um chorume e a contaminação do solo, do lençol freático, dos corpos d'água, dos animais, e aí aqueles problemas todos vão se propagar. Né? Além disso, a coleta seletiva tem uma baixíssima abrangência no Brasil. Apenas 17% da população é coberta por sistema de coleta seletiva. Com isso, o lixo que é gerado tende a ir todo misturado para o lugar de disposição final. Né? Tem também uma grande atuação no setor informal. Né? Existem milhares de catadores, isso também é um número muito difícil de conseguir quantificar. Né? E o setor informal, por um lado, ajuda bastante porque eles conseguem ter uma capilaridade de recolher materiais e reinserir na cadeia de reciclagem. Por outro lado, dependendo do que eles fazem, no caso de resíduos perigosos, né, isso pode ser um problema. Eu vou mostrar alguns exemplos. Aqui não precisa ver, né, o número, logicamente está muito pequeno, mas é a composição do lixo que vai para o aterro lá no Rio de Janeiro. Isso aqui é um dado de 2016 e aqui tem uma porcentagem de 0,5% que é de resíduo eletroeletrônico. Parece pouco, mas se você for multiplicar isso pela quantidade gerada no ano, eu fiz a continha rápida aqui, vai dar quase 16 mil toneladas de lixo eletrônico por ano indo para o aterro. Lembrando que lá no Rio de Janeiro, aterro sanitário é coisa recente, né? Até pouco tempo era um lixão horrível lá no Jardim Gramacho. Aqui em São José, cidade de 2018, a composição é bem mais baixa, né? Ainda vai eletroeletrônico misturado. Eu fiz uma conta que deu cerca de 40 e poucos toneladas por ano. Também já é um número expressivo, né?
Isso considerando uma cidade que tem uma ótima cobertura de coleta seletiva e tudo mais, e mesmo assim tem lixo eletrônico que vai para o aterro sanitário. Bem, aqui está um impacto negativo do setor informal, né? Muitas vezes a pessoa o catador, ele quer ele mesmo separar o que é valioso e descarta no terreno irregular, em qualquer lugar, o que não interessa. E muitas vezes o que não interessa é perigoso. Nesse caso aqui é o tubo de CNT, né? O tubo de vidro lá daquelas telas antigas, né? O cara tirou daqui de trás o plástico, tirou o cabo, tirou a placa, tirou a carcaça de plástico também e deixou o tubo nesse terreno. Isso aqui também é uma foto que eu tirei em São José, foi em 2016, na região do Dom Pedro ali, né? Então, esse tubo aqui, como eu já falei, né, tem um potencial de contaminação, tem fósforo, tem chumbo, que pode ser, se for quebrado, ou então se entrar em contato aí com as intempéries e tal, pode ser lixiviado e contaminar essa região aqui, que é uma área verde, né? E aqui também você pode verificar, né, uma unidade aqui era uma cooperativa que já não atua mais dessa forma, mas é só um exemplo do que pode acontecer no resto do Brasil também, né? Aqui está uma máquina de lavar, então eles fizeram aqui em cima do solo mesmo, né, o céu aberto, né, separaram alguma coisa daqui e deixaram aqui o resto em contato direto com o solo. Aqui, se possível, até o micro-ondas vem aqui também, ó. Enfim, isso aqui é inadequado, né? Isso é um potencial então de contaminação, é uma situação que nós temos que fazer a transição dessa situação para a situação então mais adequada. Isso aqui é uma receita que eu obtive também num cara aqui da região aqui em São José, um ator informal, que ele tinha uma receita para extrair ouro da placa, só que o cara faz isso no quintal da casa dele, entendeu? Com ácido, com água régia, né? Isso é altamente perigoso, não só pelo resíduo, mas pelo processo em si, né? Os gases que são gerados, o cara logicamente ele não usa máscara, não usa luva, né? E é muito comum, eu botei aqui um exemplo de vídeo que eu achei rapidamente no YouTube, mas se você procurar lá reciclagem de ouro, sei lá o que, você vai ver uma dezena de vídeos de cara fazendo isso de fundo de quintal com forno micro-ondas, sabe? Alguma coisa assim, bem grosseira. E também é muito comum no Brasil a queima de cabo, né? Eu não tenho uma foto assim flagrante, mas eu já vi, assim, na beira da rua, né? Os caras roubam um cabo, então juntam um cabo, faz uma pilha e toca fogo para separar a borracha do cobre e aí poder vender o cobre puro. Só que essa fumaça também é altamente tóxica, né? Então isso aqui foi um exemplo que eu peguei do jornal, né? Fizeram uma apreensão, o cara estava na máfia, já que era uma máfia de roubo de cabo. Já tinha acontecido roubar cabo de semáforo, cabo de metrô, né? Tudo para fazer isso. Bem, aqui no Brasil, o resíduo eletrônico segue os mais diversos caminhos, né? Então é muito difícil controlar isso. Desde caminhos informais, de catadores e tal, algumas cooperativas que fazem isso na informalidade, sucateiros, até caminhos formais também, como PEBs, coleta seletiva, recicladores, né? Então é uma complexidade, a cadeia é toda complexa, esses atores aqui eles se interligam, né? Eles se intercomunicam um com o outro, às vezes o lixo entra no informal e depois entra na cadeia formal, às vezes ele entra como formal, depois vai para o final informal e fica fazendo essa interligação aí e muito difícil de controlar, né? Bem, por isso é importante a implementação da logística reversa. Muito rapidamente explicando, a logística reversa é o inverso da logística direta, que a logística direta é aquela cadeia que vai da extração da matéria-prima, produção, tal, distribuição até o consumidor, e a reversa deveria ser o contrário, né? Do consumidor fazer um acondicionamento, uma coleta, um processamento e tal, e só o que realmente não interessava é para a disposição final, que seria aí uma interface com a natureza. Então, isso aqui é obrigatório na legislação brasileira, na Política Nacional de 2010. Um outro grande desafio para poder fazer isso funcionar no Brasil é que os recicladores, a indústria recicladora está muito concentrada no sul e sudeste, especialmente aqui no estado de São Paulo. Então, talvez seja até mais fácil começar implantando aqui por causa das distâncias dos recicladores. Ontem a gente foi fazer uma visita a 2 recicladores na região de Sorocaba ali, deu 2h30. Tudo bem, agora imagina o lixo que vai gerado aqui no Amapá, quanto tempo ele vai ter que levar, qual é o custo, uma estrada horrível, sem ferrovia, sem nada, para poder chegar e ser reciclado aqui. Se torna inviável, né? E aí,
considerando também toda a questão do gerenciamento inadequado do lixo, né, falta de aterro. Então, vocês imaginam que deve estar acontecendo com o lixo eletrônico, assim como com o lixo comum nas regiões mais pobres do Brasil, né? Essa logística reversa está com outros entraves, né? Um dos entraves é a definição de uma classificação de periculosidade do resíduo eletrônico. Não existe claramente ainda na norma, em relação ao resíduo eletrônico, o que é e o que não é perigoso. A gente sabe pela experiência internacional, alguns órgãos ambientais já fizeram suas análises, algumas empresas e tal, mas isso não é uma informação que está fácil, que você consegue bater assim uma tabela e já conseguir classificar, né? A norma tem umas tabelas que estão desatualizadas e é preciso atualizar essa informação. A placa final, ela é ou não é? O cabo, é ou não é perigoso? Isso vai influenciar muito, dentre outras coisas, no licenciamento ambiental das empresas que vão lidar com isso, né? Problemas de produto pirata, né? Transporte, legislação de transporte, a bitributação do consumidor, tem tributo na compra e depois tem tributo na entrega, na lógica reversa, falta de incentivo fiscal, a questão da participação de cooperativa, né? A lei estimula, mas as empresas não querem envolver as cooperativas nesse processo, porque as empresas são responsáveis pelo seu produto, e a cooperativa tem uma fama de ser ainda muito informal, né? A instalação de capacidade tecnológica no Brasil, né? Temos alguns recicladores, como eu falei aqui, concentrado no Sudeste, mas está faltando reciclagem ainda mais especializada, com maior valor adicionado, principalmente das placas de circuito impresso. E aí, para resumir essa primeira parte da minha apresentação aqui, né, uma lista aqui de quais são esses desafios, então, que nós estamos nos deparando para melhorar a gestão de resíduos eletroeletrônicos no Brasil. A falta de capacitação, a quantidade crescente de resíduos eletrônicos gerados, a falta de políticas ou a falta da sua aplicação, como é o caso da logística reversa, o setor informal muito ativo ainda, os sistemas formais do lixo eletrônico ainda estão ineficientes, estão cobrindo uma pequena quantidade do total que é gerado, pouca capilaridade, né? Longas distâncias, inviabilidade da logística, como é o caso que eu falei lá da região norte, a questão da implementação da logística reversa e alguns outros entraves, né, que estão acontecendo e que nós devemos vencer, né? Isso aqui, na verdade, é o nosso checklist do que tem que ser combatido com conhecimento, com avanço técnico, tecnológico e político, né, para poder tornar a gestão de resíduos eletrônicos adequada, lucrativa, né, ambientalmente confortável, né, sem impactos e tudo mais. E nesse contexto é que resolvemos então desenvolver o projeto Lauida. Isso aqui é um contexto similar também de outros países da América Latina, né? O Brasil relativamente pode estar melhor que uns e pior do que outros, né? Mas é um cenário bastante comum na América Latina, países em desenvolvimento, né? E por isso, então, o projeto Lauida surgiu. E é desse projeto que eu vou falar agora. Esse nome, né, estranho para nós aqui, é uma sigla que significa Rede Latino-Americana e Europeia para Pesquisa, Desenvolvimento e Análise em Resíduos Eletroeletrônicos. Então é uma rede de parceria, né, para que consigamos desenvolver uma capacidade melhor para bater aqueles problemas, né? Esse projeto é financiado pela Comissão Europeia e a implementação dele vai terminar agora em outubro desse ano. Já foram apresentados os parceiros, né? Então eu não preciso falar muito aqui. A Universidade de Pouco é a coordenação principal do projeto. Os europeus são de Hamburgo e Northampton. Aqui no Brasil nós temos a Unesp, a FRJ, e além de algumas cooperativas também. E na Nicarágua, a Universidade de La Salle, a UCAM e duas empresas que atuam no ramo de reciclagem lá. Os objetivos assimilação de experiências práticas, educação e treinamento na área de gestão de resíduos, suporte a instituições de ensino superior para modernizar e internacionalizar o treinamento acadêmico e não acadêmico nessa área de gestão de resíduos eletroeletrônicos, melhorar níveis de competências e habilidades ao desenvolver programas educacionais, melhorar a qualidade do ensino superior e a sua relevância para o mercado de trabalho, capacitar atores do mercado através da formação profissional contínua
e construir uma rede internacional aí sobre esse assunto, né? Então, resumindo, né, nosso objetivo aqui é fazer uma capacitação de profissionais, sejam eles aqui o público acadêmico, os alunos, e também profissionais que atuam ou que estejam interessados em atuar no mercado de resíduos, né? Nós vamos oferecer então uma grade, um módulo de treinamento sobre resíduos eletroeletrônicos para que esses profissionais fiquem preparados para atuar nesse mercado, para que abram suas próprias empresas ou que desenvolvam tecnologias, enfim, ou até mesmo que permaneçam na academia, né, fazendo pesquisas mais aprofundadas desses problemas. Então, nós estamos aqui implantando centros de treinamento. No Brasil, o principal centro vai ser na UFRJ, e a Unesp vai ter um centro um pouco menor aqui, que está sendo implantado, na sala 106, para quem não ouviu falar dela. E a Nicarágua também vai ter um centro lá na La Salle, a principal, e a UCAM como um apoio. Nesses centros vão ser desenvolvidos os módulos de treinamento, então nós já estamos concluindo aqui a elaboração desses módulos, né, que são três módulos de treinamento. Um módulo sobre resíduos em geral e seus impactos, depois tem os 2 módulos de resíduos eletroeletrônicos, um mais focado na parte teórica e outro na parte prática. E aí então vamos começar a oferecer cursos, né? Então a UFRJ já fez o primeiro curso piloto, foi nesse mês, né? E tiveram um ótimo sucesso, e a partir do segundo semestre nós vamos oferecer os primeiros cursos aqui também. Isso aqui é da parte de estruturação do projeto, né? Nós temos um pacote de trabalho. O primeiro pacote é gerar uma base de informações, abastecer a equipe de informações para poder fazer os melhores cursos possíveis, né? Até para a gente poder escolher o tópico dos cursos e o seu conteúdo. O planejamento dos centros de treinamento. E aqui esses 2 pacotes, aqui, o 3 e o 4, são o desenvolvimento dos produtos educacionais, material didático mesmo, né? O pacote 5 se concentra em técnicas inovadoras de ensino, então estamos preocupados também em como transmitir esse conhecimento de uma forma, né, mais moderna, mais inovadora. O controle de qualidade do projeto, né, indicadores de qualidade para saber como estamos indo, e o pacote 7 de disseminação aqui e a questão de direitos autorais. Já fizemos diversos eventos como esse aqui, né? Começou na UFRJ, lá no início do projeto, fizemos também um workshop lá. Já fizemos depois em Leona, Nicarágua, um grande evento. Depois na Universidade de Boku, lá em Viena. E recentemente também fizemos um outro evento na UFRJ no final do ano passado. E agora estamos fazendo pela primeira vez o evento aqui na Unesp, né, de divulgação do projeto. Também fizemos diversas visitas técnicas para poder aperfeiçoar o nosso próprio conhecimento da realidade, das tecnologias existentes, né? E isso poder elaborar os melhores cursos, além de poder construir parcerias, né, para o futuro. E aqui estão então os módulos que foram desenvolvidos de treinamento, né, que são os conteúdos. O módulo 1 seria sobre resíduos e seus impactos, né? Então tem uma série de tópicos aqui sobre impactos ambientais, a coleta, o processamento, resíduos perigosos, tecnologias e questões financeiras. E aí vem da parte de resíduos eletrônicos, né? Então, desde a parte de legislação e política, a geração, reuso e reparo, sistemas de coleta e recuperação, a composição de materiais dos resíduos eletrônicos, a parte de desmontagem, processamento mecânico, outros processos específicos, tratamento final, né? Tanto a reciclagem quanto a destinação final. E na continuação aqui um aspecto mais prático, né, de mercado mesmo, que seriam questões de custo e como é que está o mercado disso, a atividade do setor informal, o desenvolvimento de planos de negócio e empreendedorismo nessa área, projetos de unidade de desmontagem de resíduos eletroeletrônicos, que são, como eu falei, um canal chave aí nessa logística reversa, a parte de análise de laboratório e também de campo, e um curso prático de desmontagem eficiente dos aparelhos eletroeletrônicos. Então, esses são os módulos que nós desenvolvemos, e alguns desses tópicos já têm sido incluídos nas disciplinas nossas aqui da graduação, né, de forma de trabalho ou algumas aulas, e
Vai ser incluído também disciplina de pós-graduação, além de que vamos oferecer, então, no segundo semestre, cursos de extensão para o público mesmo externo, né, para o público do mercado, esse conteúdo todo. Esses cursos são certificados, né, então a pessoa vai sair daqui com 3 certificações de um curso da Unesp, e com isso a gente espera também facilitar a entrada deles no mercado de trabalho. O material didático vai ficar disponível, isso é uma regra da Comissão Europeia, só que a pessoa que for utilizar não pode utilizar para fins lucrativos, né? E tem que sempre fazer também referência ao nosso projeto. Então ele está protegido pela essa regra aqui do Creative Commons de proteção da propriedade intelectual. Aqui está o centro de treinamento da UFRJ, tem esse galpão aqui lá dentro, eu não botei a foto, mas aqui estão as estações de desmontagem, são 6 bancadas de desmontagem de aparelhos com todos os equipamentos necessários para fazer oficinas práticas mesmo, né? E a parte teórica de informática tem um laboratório LIPER que dá o suporte para poder fazer essas outras aulas, né? Aqui na Unesp vai ficar no Parque Tecnológico, como eu falei, na sala 106 vai ficar a parte de laboratório, a parte de prática, e nas nossas salas de aula informática a gente pode dar os outros cursos. Na USA, eles conseguiram, na La Salle, eles conseguiram construir um prédio, eles são uma universidade privada, conseguiram fazer então esse prédio aqui, e lá dentro eles têm as estações de trabalho e tal, para poder oferecer os cursos. A disseminação do projeto está acontecendo através do nosso website, que tem esse link aqui, que está hospedado na nossa domínio da Unesp, né? E o Facebook bastante ativo, né? E não sei quem ainda não está seguindo, né? Então a gente fica postando novidades, não só sobre o projeto, como notícias relacionadas ao lixo eletrônico no Brasil e no mundo. E além do Instagram, e importante também o nosso canal do YouTube, né? Nossos alunos de anos anteriores já fizeram diversos vídeos educativos aí sobre esse problema, e todos esses vídeos estão divulgados no canal do YouTube e disponíveis aí para quem quiser utilizá-los, né? Para o futuro, nós temos uma estratégia, estamos pensando já na continuação desses centros de treinamento, né? E aí isso envolve parceria, função de parceria, a formação de novos cursos de pós-graduação ou a adequação dos cursos atuais, né? O desenvolvimento de pesquisas mais aplicadas, prestação, até possivelmente prestação de alguns serviços de análise de resíduos, né? Depende do formato, logicamente, desse tipo de contrato, né? E etc. E é isso, gente. Desculpa se eu me estendi um pouco mais aí, a gente tem que falar 2 assuntos em um, tá? E daqui a pouco a gente pode conversar um pouco mais, tá certo? Obrigado.